Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 3, versículos 14 ao 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 ao 16. João, capítulo 3, versículos 14 a 16, está escrito: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus amado, nós colocamos a nossa vida diante da Tua Palavra e pedimos que o Senhor venha ser conosco nessa noite. Que a Tua Palavra venha encontrar o nosso coração como aquele solo bom, Senhor, a fim de que ela, como semente semeada, venha germinar, venha crescer e venha produzir em nós o fruto, Senhor, para o qual ela foi designada, Senhor. Não temos, Senhor, condições em nós mesmos de compreender a Tua Palavra, nem tampouco de aceitá-la, a menos que pelo Teu Espírito nosso coração seja transformado num solo bom. Por isso, que o Senhor seja conosco nessa noite. Que pelo Teu Espírito o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, nos fazendo não apenas compreender, mas aceitar essa verdade, Senhor, como a revelação do meio através do qual o Senhor traz essa tão grande salvação para a vida de nós. Por isso, sei com a minha vida, sei com a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que estão nos ouvindo, e vem nos abençoar mutuamente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos numa mensagem como essa contida nesses versículos que nós lemos, principalmente se levarmos em consideração o versículo 16, que talvez juntamente com Salmo 23:1 são os dois versículos da Bíblia mais escritos, talvez mais lidos, talvez mais pronunciados, mais conhecidos que existem. Então, dentro dessa perspectiva do capítulo 3, verso 16, nós temos de maneira clara, através do próprio Jesus Cristo, dentro do seu discurso que ele estabeleceu com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele nos mostra como podemos testificar a realidade de uma pessoa que foi alcançada pela sua tão grande salvação. Por que Jesus Cristo veio a esse mundo? Ele nunca negou. Ele veio a esse mundo para salvar pecadores. Ele veio a esse mundo para salvar pessoas. Ele veio para esse mundo para conferir a pessoas que, por sua própria natureza, sua própria decisão, seu próprio comportamento, mereciam exclusivamente a perdição e a condenação. Mas a partir da obra que Jesus Cristo veio realizar, Ele abre as portas do céu para essas pessoas que não mereciam estar lá, mas por intermédio dele podem encontrar aquilo que é chamado duas vezes aqui de vida e de vida eterna. Esse discurso que nós lemos uma parte dele, ele se inicia no capítulo 3, verso 1, procedente de um homem que estava em Jerusalém quando Jesus foi à festa e realizou muitos milagres. Lá no capítulo 2 de João, nós vemos o João escrevendo que muitos creram no nome de Jesus Cristo porque viram os sinais que ele realizou lá em Jerusalém. Só que Jesus não se dava a conhecer a nenhum deles, porque ele sabia o que havia no coração do homem. Ele sabia, ele conhecia muito bem o que era a natureza humana. E quando nós começamos a ler lá no capítulo 2, do 23 e diante, a primeira verdade que nós encontramos e que deve ser levada em consideração é que é possível uma pessoa afirmar com todo o seu coração que creu em Jesus Cristo e ainda assim está perdida. É possível uma pessoa professar com a sua boca que crê muito em Jesus Cristo e ainda assim está perdida. Por que motivo? Porque, basicamente, essas pessoas não creram em Jesus em relação à salvação como deveriam.
E uma dessas pessoas que estava na festa em Jerusalém e que creu em Jesus Cristo foi um daqueles do grupo lá que professaram a sua fé em Jesus Cristo por causa dos sinais e prodígios que Jesus havia feito em Jerusalém. Ele foi enviado como representante de outro grupo que também creu. No início do Evangelho de João, João Batista ele se levanta no deserto e ele começa a pregar: arrependei-vos, porque o reino de Deus está ao alcance de vocês. Então, para João Batista, uma pessoa só poderia se tornar participante do reino de Deus e do reino eterno somente se ele entrasse pelas vias do arrependimento. Então a ameaça era: ou você se arrepende ou você vai ser castigado. Então, alguns da liderança judaica enviaram uma comitiva para perguntar a João Batista quem ele era. E uma das perguntas foi se ele era o Messias, se ele era o Cristo, se ele era o Salvador do mundo. E João Batista diz: eu não sou o Cristo, mas no meio de vocês há um que vocês não conhecem, e esse sim, ele vai dizer que é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um depois de mim, ao qual vocês não conhecem, esse vos batizará com o Espírito Santo. E nesse sentido, quando João Batista ele aponta para essa realidade, pouco tempo depois Jesus aparece para ele onde ele estava batizando, e ele se volta para os seus seguidores, aponta para Jesus Cristo e diz: eis aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a resposta de João Batista foi: eu não sou o Salvador, mas ele já está no nosso meio. João Batista, quando Jesus começa o seu ministério, é preso, ele é morto, decapitado, e a partir daí, Jesus Cristo, que já vinha paralelamente por um curto período de tempo exercendo o seu ministério juntamente com João, agora se levanta e começa a sua missão de forma definitiva até ela ser consumada na cruz. E ele vai a Jerusalém e tudo aquilo que João havia dito acerca dele começa a se realizar. As pessoas olham para ele, alguns creem por causa de todas as manifestações poderosas que Deus havia feito na vida dele, e agora, depois de Jesus se apresentar e as pessoas começarem a ver o poder de Deus se revelando na vida dele, eles agora mandam outra comitiva. E essa comitiva tinha peso, porque eles não mandaram uma pessoa qualquer. Se você perguntasse naquela época em Jerusalém quem era o mestre da lei em Jerusalém, que tinha um maior conceito acerca do seu conhecimento da lei, as pessoas iriam dizer para você: não existe ninguém hoje em Jerusalém que conheça mais a lei de Deus do que Nicodemos. Então agora não é mais um precursor, não é alguém que está vivendo no deserto, vivendo com roupas de pelo e comendo mel silvestre e gafanhoto. Agora, diante dos homens, está aquele que oferece àquele que crê a vida eterna. Então, nesse sentido, Nicodemos é enviado. Ele não foi porque quis, isso nós vemos pelo diálogo. Ele vai dizer para Jesus que ninguém pode fazer as obras que Jesus está fazendo, que se Deus não for com ele. E ele se apresenta como um representante de pessoas que o enviou. E aí Jesus se volta para Nicodemos e diz para ele que se alguém não nascer de novo, não pode buscá-lo da maneira como se deve buscar para a salvação. Nicodemos estava buscando Jesus apenas pelas bênçãos dessa vida, mas não estava buscando Jesus pelas bênçãos da eternidade. Então, uma pessoa de verdade só encontra a salvação oferecida por Jesus Cristo quando ela busca a Jesus pelas bênçãos da eternidade. Só que tem um problema no ser humano e na natureza humana. Nenhum ser humano é capaz de crer em Jesus Cristo dessa maneira por si mesmo. Nenhum ser humano tem a capacidade nem a sabedoria de ouvir o Evangelho e crer por si mesmo, porque simplesmente o pecado cegou. Os enganos que o diabo comumente coloca diante dele para afastá-lo da fé no Evangelho o cegou.
Nós vemos isso claramente com relação ao pecado em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, quando Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não as compreende porque elas se discernem espiritualmente. E essa verdade que Paulo está dizendo que o homem não aceita é o fato de Deus haver enviado o seu Filho a esse mundo para morrer no lugar do pecador, a fim de que o pecador, somente pela fé nele, receba vida e vida eterna. Então as pessoas gostam de ter participação especial nos atos, a fim de que elas possam receber glória. Por isso que é tão difícil, humanamente falando, impossível, elas aceitarem a verdade de que elas só podem absolutamente se tornarem parte da família de Deus e do reino de Deus se crerem unicamente em Jesus Cristo. Então, a menos que uma pessoa nasça de novo, ela não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Esse foi o argumento que Jesus apresentou para Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, ele não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Nicodemos, ele não entendeu direito o que Jesus havia dito. Ele não compreendeu essa relação da participação do ser humano no reino de Deus, dependendo de uma intervenção de Deus. Então ele julga as coisas de uma perspectiva puramente humana. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus e nem entrar nele, quando ele usa de outra maneira, outra expressão, não nascer da água e do Espírito. Então o que é que acontece? Nicodemos entende aquilo literalmente e pergunta: então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo, voltar a ser gerado e nascer de novo? E ele vai dizer que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não é do nascimento natural que ele está falando, mas ele está falando do nascimento produzido por Deus em seres humanos que estão mortos em delitos e pecados, como Paulo diz em Efésios 2,5 ou 2,4, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou o que João vai dizer em João capítulo 11, 12 e 13 do seu Evangelho, quando ele diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem de homem algum, mas de Deus. Então, para que um homem possa de verdade crer em Jesus Cristo para a salvação, é necessário que Deus intervenha na vida dele, porque ele está morto em delitos e pecados. Agora, Jesus Cristo está diante de Nicodemos, ou mestre de Israel. É esse o título que ele dá para Nicodemos. Ele não diz que Nicodemos é um dos mestres de Israel, ou mais um mestre de Israel. Quando Nicodemos não compreende essa realidade do novo nascimento, ele diz: tu és o mestre de Israel e não sabes isso. E aí Jesus, sendo Deus, com toda a sua sabedoria ilimitada, ele encontra uma maneira de explicar para Nicodemos como de verdade nós podemos testificar que uma pessoa nasceu de novo. Qual é a primeira evidência que nós encontramos numa pessoa que recebeu a vida eterna da parte de Deus? Porque não existe outra maneira de nós olharmos para essa vida. Existem dois caminhos, existem dois destinos. E as pessoas devem se perguntar: para onde é que eu quero ir quando a minha vida se findar? Se eu morresse agora, para onde eu gostaria de ir? Então aqui, de maneira clara, Jesus Cristo vai determinar para nós de antemão o que nós precisamos fazer aqui e agora para estarmos certos de para onde nós vamos depois que partimos dessa vida para o porvir. Então ele vai explicar para um judeu, um mestre de Israel, como esse mestre poderia saber se nasceu de novo ou não. E aí o que é que ele faz? Ele vai para o Antigo Testamento. Ele vai para uma passagem do Antigo Testamento, muito bem conhecida de Nicodemos, que narrava um episódio em que o povo de Deus, o povo de Israel, havia desobedecido a Deus, havia se rebelado contra Deus, havia se revoltado contra Deus. E aí o que foi que Deus fez? O povo se revolta contra ele, Deus se revolta contra o povo.
e Deus envia serpentes, e aquelas serpentes começaram a picar o povo, a morder o povo de Israel, e como consequência da picada daquelas serpentes, o povo de Israel começou a morrer. O povo pede misericórdia a Deus por causa dos seus pecados. Deus pede a Moisés para fazer uma imagem de uma serpente que não era para ser adorada. Quando o povo de Israel, no tempo do rei Ezequias, intentou adorá-la, porque essa serpente é um álibi que religiões usam para dizer que você pode fazer imagem para se prostrar diante dela, e aquela imagem não foi feita para ser adorada. O povo de Israel até tentou no tempo de Ezequias, mas Ezequias foi lá e destruiu a imagem, porque Deus não a deu para que se tornasse um objeto de culto ou de adoração, mas Deus estabeleceu aquele momento para que no futuro, e nesse momento aqui em Nicodemos, o próprio Jesus Cristo pudesse usá-la para falar de si mesmo e da obra que Deus iria realizar na sua vida para salvar pecadores como nós. Então ele chega para Nicodemos e apresenta esse episódio do Antigo Testamento que está no livro de Números. E o que é que acontece? Ele lembra a Nicodemos o estado de rebeldia e de pecado e de culpa em que o povo de Israel se encontrava, e como resultado do seu pecado, Deus ordenou que a morte os alcançasse. Só que o mesmo Deus que ordenou o castigo da morte foi o mesmo Deus que, na hora que o povo clama arrependido, ele estabelece o meio pelo qual esse povo poderia ter vida novamente. Então Deus manda Moisés fazer aquela serpente, pendurá-la no madeiro, no cajado, para que ela pudesse ficar visível a todos, e aquela serpente foi levantada diante do povo, e todo aquele do povo que olhasse para a serpente seria curado. Então Deus dá a ordem e o povo obedece à ordem. E como consequência do arrependimento dos seus pecados, Deus, ele tira de sobre eles a culpa, e agora eles não vão morrer mais. Então, quem olhasse para a serpente pendurada no madeiro, ele teria vida e não morreria lá mais como consequência da sua culpa, como consequência da sua desobediência. E vejam, Jesus resume numa expressão muito pequena: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus toma aquela imagem que estava bem viva na mente de Nicodemos e diz: Nicodemos, se você quiser saber de verdade quem é que foi alcançado pela vida eterna, da mesma maneira que aquele povo no deserto, pela culpa do seu pecado, foi condenado à morte e agora poderia viver crendo na palavra de Deus, que disse que quem olhasse para a serpente seria curado, da mesma maneira, pecadores que estão à mercê de serem condenados pela culpa dos seus pecados podem ter vida se olharem e crerem na obra que Deus vai fazer no seu Filho, pendurando ele no madeiro. Então o princípio da ação da misericórdia de Deus para salvar o pecador é o mesmo. Então, quando olhamos para Jesus Cristo pendurado na cruz, não olhamos apenas como um fato histórico que ocorreu com um homem que veio a esse mundo dizendo-se filho de Deus e foi pregado numa cruz romana como castigo pela consequência de algum erro que ele havia cometido ou algum crime. Mas o que nós vemos ali naquele Gólgota, aquele homem pendurado na cruz, era o Filho de Deus, o Filho divino de Deus, que foi entregue por mim e por você, a fim de que pela fé nele nós tenhamos a vida eterna. Deus iria levantar, e é por isso que ele está apresentando a figura da serpente, porque esse episódio só ocorreria alguns anos depois desse discurso. Jesus não iria para o madeiro naquela hora. Ainda havia algum tempo em que ele iria realizar seu ministério, e ele diz para Nicodemos que quando ele fosse levantado no madeiro, ele atrairia em outro lugar muitos para si. Então Deus levantaria o seu Filho no madeiro para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O perecer aqui é o contrário da vida eterna. O perecer aqui simboliza todas as consequências mais que o pecado trouxe na nossa vida, começando com a culpa e o castigo que nos afastaram de Deus,
caminhando com a corrupção do pecado na nossa vida, nos impossibilitando de cumprir a lei de Deus totalmente, nos fazendo condenáveis e no final terminando com o castigo eterno, porque de verdade nós não conseguiríamos fazer nada para nos salvar por nós mesmos. Mas Deus estabeleceu um meio. Então Jesus disse que da mesma maneira que aquela serpente foi levantada lá por Moisés, e o crer na palavra de Deus que foi dada, que se alguém olhasse para aquela serpente seria curado, muitos do povo de Israel não experimentaram a morte física. Da mesma maneira, aqueles que crerem no Filho de Deus que foi levantado no madeiro, eles não experimentarão a morte eterna ou castigo eterno. Então Deus daria o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui, quando nós pensamos nessa expressão de fé, estamos falando de uma convicção plena, absoluta, inabalável. Quando nós queremos testar alguém, ou a fé de alguém com relação à salvação, nós perguntamos para as pessoas: se você morresse agora, para onde você iria? Imagine que alguém, ao sair daqui, lhe visse na rua e perguntasse: me diz uma coisa, se tu morresse agora, tu ia para onde? Depois da morte, qual seria o teu destino? Se a pessoa parar para pensar, você não precisa responder. Ela não precisa mais responder. Se ela, espera aí que eu vou pensar, deixa eu imaginar aqui. Se ela fizer esse tipo de atitude, ou ela disser eu não sei, ou ela disser ninguém pode dizer que sabe, então essa expressão pode ser traduzida automaticamente como eu estou caminhando para a perdição, eu estou caminhando para a condenação eterna. Ainda que ela professe ter fé em Jesus Cristo, porque claramente essa fé em Jesus Cristo que ela tem não é uma fé salvadora. Porque se ela tivesse uma fé salvadora, ela diria: eu sei para onde eu vou. Porque é isso que está escrito, que Deus levantaria o seu filho no madeiro, o filho do homem seria levantado, a exemplo daquela serpente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando alguém diz: olha, eu estou pronto, eu sei para onde vai, eu vou morar no céu, eu vou morar com o Senhor, se a base dessa expressão e dessa segurança dele não for a obra que Deus fez através de Jesus Cristo, ele está caminhando para a perdição. E nós, como seres humanos que viemos a esse mundo e como pecadores que o somos, a única esperança que nós temos de poder dizer que temos a vida eterna é se nós crermos de verdade que a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário, ela foi o meio que Deus estabeleceu para levar a mim e você para o céu. Por quê? Porque é possível nós dizermos que cremos em Jesus Cristo e estamos perdidos, porque nós não conseguimos aceitar de verdade que o que Ele fez salvou a nossa vida. Então Ele apresenta isso para Nicodemos, a fim de que Nicodemos pudesse fazer uma associação quando Ele mais uma vez falar a mesma verdade. Então Jesus repete 2 vezes as mesmas coisas para que ficasse estabelecido que esse é o meio. Não é um meio, não é um caminho, é o caminho que Deus estabeleceu para salvar o ser humano. Quem entendeu isso muito bem foi o apóstolo Paulo. Quando lá em Romanos capítulo 1, verso 16, ele vai dizer: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se alguém tiver que ser salvo, ele será salvo porque creu na mensagem do Evangelho. O que é que existe na mensagem do Evangelho que torna um pecador como eu e como você salvos? Paulo vai dizer no versículo 17: porque nele, no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar, Deus nos revela a sua justiça. Deus nos apresenta o meio que Ele estabeleceu para salvar a mim e a você. E quando Deus decidiu salvar a mim e a você, Ele não decidiu salvar a mim e a você pela nossa própria justiça, pelo nosso próprio bom comportamento, pelos nossos próprios méritos ou por qualquer pagamento que nós viéssemos a fazer na cruz. Mas quando Deus decidiu salvar a vida de pecadores como nós, Ele resolveu nos salvar pela justiça dEle. E em sua justiça o que Ele fez? Ele foi lá e castigou o seu filho lá na cruz,
porque Ele assumiu a minha culpa, a sua culpa, a nossa culpa. Ele recebeu naquela cruz o meu castigo e o seu castigo. E quando cremos nele, nós ficamos livres da culpa e do castigo que os nossos pecados mereciam. E se estamos livres agora da culpa e do pecado, logo nós agora temos uma nova relação com Deus, porque os pecados eram aquilo que nos afastavam de Deus e nos colocavam debaixo da sua condenação. Então, em Cristo, nós estamos livres. Então ele usa uma expressão do Antigo Testamento, que era uma promessa messiânica, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele vai dizer, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que nós vemos de maneira clara aqui é que a salvação é algo que procede de Deus para o pecador. Não é algo que procede de mim para Deus. Deus quis salvar a minha vida, Ele veio e fez a obra que era necessária. Por que motivo? Porque a única maneira que nós teríamos para ter esperança de salvação por nós mesmos é se nós nascêssemos, vivêssemos e morrêssemos sem nunca havermos cometido nenhum erro. Então você pode perguntar para qualquer pessoa, vez por outra a gente encontra um que diz, não, eu nunca cometi um pecado. Mas o normal é alguém ter que confessar, não, eu já pequei na vida. E se ela já pecou na vida, não existe mais salvação para ela por ela mesma. Então, o único recurso que nós temos para ter esperança de vida e vida eterna é se nós aceitarmos aquilo que Deus fez. E Ele fez aqui porque Ele nos ama. Para que eu e você pudéssemos ter certeza de vida eterna, Ele deu a demonstração, não foi uma. Porque Ele vai dizer, porque Deus amou o mundo, e esse amor está se referindo a um ato que Ele realizou no passado, para deixar claro para mim e para você, não permitindo que houvesse nenhuma dúvida que Ele fez uma obra poderosa para nos salvar. Então alguém que não conhece essa verdade, por força de alguma circunstância que esteja enfrentando, possa até dizer, até parece que Deus não me ama. Ela diz isso porque ela não conhece a prova de amor de Deus. Porque se ela conhecesse a maneira como Deus provou que a ama no passado, ela jamais usaria qualquer circunstância dessa vida para poder usar o álibi de dizer, Deus parece que não me ama e esqueceu de mim. Deus provou o que Deus tinha que fazer para dizer para mim e para você o quanto Ele nos ama e o quanto Ele deseja que eu e você estejamos habitando com Ele na eternidade, depois que a nossa jornada estiver terminada aqui. Ele fez. Porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse? É o mundo de seres humanos, daqueles que, por força do exercício da vontade que Deus deu, têm a capacidade de decidir entre dois caminhos. Tem o poder e a capacidade de ouvir uma mensagem, compreender e, pela sua consciência, decidir qual o caminho que deve seguir. O mundo são os pecadores a quem a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, deveria ser apresentado. Então Deus amou o mundo de tal maneira, e o que é que Ele fez para provar esse amor? Ele deu seu Filho. Imagine quando nós chegamos naquela semana dita Semana Santa. A semana inteira nós vemos na internet, vemos na TV, vemos até em algumas cidades aí a apresentação da Paixão de Cristo. E as pessoas vão lá e elas assistem aquela encenação e elas choram com o sofrimento de Jesus na cruz. E depois que acaba aquela encenação, se você chegar para ela e perguntar, se você morresse agora, para onde você vai? Ela vai botar a mão no seu rosto e vai dizer, não, ninguém pode dizer que sabe para onde vai. E aí nós temos um problema, porque o texto aqui do Evangelho de João diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Toda aquela obra realizada por Cristo, que culminou com a sua morte lá na cruz, depois a ressurreição e a ascensão, foi a obra que Deus realizou para que, através da entrega do seu Filho, eu e você tivéssemos esperança de vida e vida eterna.
Porque o contrário de vida eterna é condenação eterna. Então, como eu posso estar preparado para terminar a minha carreira e não encontrar a perdição eterna, mas encontrar a vida eterna? Ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, automaticamente, se eu abro a minha boca para dizer que eu creio em Jesus Cristo, a consequência natural para essa pergunta, se você morrer agora, para onde você vai ter que dizer, eu vou habitar eternamente do lado do meu Criador, do lado do meu Deus. Por quê? Porque Ele deu. Ele deu, e nem a história nega isso. Nós estamos no ano de 2017, depois de Cristo. Tecnicamente, nós estamos em 2020 a 2023, por um erro que existe no nosso calendário. Mas é depois de Cristo. Cristo está na história. A história atesta que o Filho de Deus veio a esse mundo e morreu naquela cruz para salvar pecadores. E não apenas isso. Se a história diz que Ele veio, então a sua palavra diz que quem creu nele tem a vida eterna. Então, se eu pergunto a você, você crê em Jesus Cristo? Então você tem a vida eterna. Se crê em Jesus Cristo de verdade, você tem a vida eterna. Você não vai mais enfrentar o julgamento eterno de Deus com medo. Porque Jesus Cristo não negou, todos nós vamos ter que comparecer lá. Mas Ele disse que os grupos serão separados. E para aqueles que creram nele, Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, para o gozo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Existe uma bênção eterna preparada para você que creu. Agora, para aqueles que não creram, ou não creram de verdade, quando eu digo não creram de verdade, é aqueles que dizem que creem em Jesus Cristo, mas não sabem para onde vai. Eles vão ouvir do mesmo Jesus Cristo lá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então nós precisamos decidir o quanto confiamos em Jesus Cristo aqui em vida, se quisermos ter certeza do que vai acontecer conosco no porvir. Então ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele vai dizer no versículo seguinte, no 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Isso é uma triste notícia para nós, né? Porque se Ele não enviou para condenar, é porque nós estamos debaixo da condenação. Sem Cristo vir a esse mundo, o nosso estado é de condenação, e a única esperança que nós temos é se crermos nele. Se quisermos de verdade escapar dessa situação, que se não for resolvida pela fé no Evangelho, nos colocará debaixo da condenação, nos enviará depois da morte para o inferno, depois do inferno para diante de Jesus para ser julgado, e depois do julgamento para o lago de fogo. Só que Deus enviou Jesus a esse mundo para que nem eu, nem você precisássemos nos preocupar com esse dia. Como Paulo diz em Romanos capítulo 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que creram em Cristo Jesus não precisam mais se preocupar com o dia do juízo. Por quê? Porque se eles creram no Filho que Deus deu para salvá-los, então eles estão salvos. Então ele vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho a esse mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, e aí volta a dizer, não é só ser ateu, é não crer de verdade. Quem nele não crê o suficiente para depositar na obra que ele realizou a confiança da sua eternidade, da sua salvação, ele diz, já está condenado. Então, quando nos reunimos para estudar a palavra de Deus, quando nos reunimos para ler o Evangelho e buscar no Evangelho lições que possam trazer bênção de Deus para a nossa vida, precisamos reconhecer, não existe bênção maior da parte de Deus para a nossa vida do que a salvação. E a única maneira de encontrarmos a salvação de Deus para a nossa vida aqui e agora é se que de verdade crermos que a obra que Deus fez mediante o seu Filho, enviando para aquela cruz para salvar a nossa vida, foi verdadeira. Ela foi eficaz
e ela foi suficiente. Quando alguém diz que crê em Jesus Cristo e não sabe para onde vai, simplesmente ele está dizendo que Deus não foi muito sério naquilo que nos revelou na sua palavra. Ele está dizendo que João não falou a verdade quando registrou esse episódio. E muito menos, ele vai ter que dizer que Jesus não foi muito verdadeiro quando falou com Nicodemos. Se o princípio que conduz o homem à salvação de Deus não é a fé em Jesus Cristo, então Jesus Cristo ele foi um mentiroso aqui. E eu e você precisamos decidir se Jesus Cristo era Deus e se ele era verdadeiro ou se ele era um homem e era um enganador. E ninguém, em sua sã consciência, que teve o conhecimento de toda essa obra que Jesus fez, vai chamá-lo de mentiroso. Foi ele que disse. Foi ele que deixou claro que o Filho do Homem seria levantado no madeiro e quem olhasse para ele, crendo, teria vida eterna. Que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho e entregou a nossa culpa e o nosso castigo para que nós, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Foi o próprio Jesus que disse que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. Eu queria terminar com as próprias palavras de Jesus Cristo. Em João 5,24, ele diz que quem ouve a minha palavra, está escrito na palavra dele que quem crê está salvo e quem não crê está condenado. Está. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então nós somos um povo abençoado. Somos criaturas de Deus, fomos trazidos a esse mundo. Deus, em sua misericórdia, cuida da gente, protege a gente, alimenta a gente, conduz a gente, guia. A maior prova disso, do cuidado de Deus para com a nossa vida, é o fato de nós estarmos aqui nessa noite. Só que essa misericórdia estabelecida como criaturas, ela vale para essa vida, não para a eterna. Para que nós podermos experimentar a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor eterno, é necessário que enquanto estivermos caminhando nessa vida, nós creiamos de verdade que o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário foi suficiente para nos salvar. Por isso que ele disse, João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então nós podemos ter certeza de vida eterna agora. Nesse momento, não precisamos esperar o dia do julgamento. Se cremos em Jesus Cristo, ele diz que quem creu nele, quem creu na sua palavra, não entra em condenação, pois já passou da morte para a vida. Então curva a sua cabeça, feche seus olhos e pense nisso. Jesus nos mandou pregar essa verdade, a fim de que aqueles por quem ele morreu na cruz para salvar, ouçam o seu chamado através do Evangelho e venham. E talvez você nessa noite ouviu a palavra do Senhor. Você é alguém que chegou aqui nessa noite e quando pensa na sua morte não sabe para onde vai. A palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, nos mostra e nos diz que nós podemos ter certeza de para onde vamos depois da nossa partida aqui. E podemos ter segurança, inclusive na hora da morte, se cremos em Cristo. Porque Ele mesmo prometeu que aquele que crê nele tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Você não precisa dar um salto no escuro, como disse Soren Kierkegaard, aquele filósofo falando da fé. Mas nós damos um salto seguro, porque eles estão alicerçados nas promessas que Deus fez. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela obra que o teu Filho realizou e que nos é revelada nela, pela segurança que nós temos, pelo fato da Escritura não poder falhar, e pela certeza que temos que tudo aquilo que o Senhor prometeu para aqueles que creram na tua palavra, o Senhor vai cumprir. Passará o céu e a terra, mas cada uma das tuas promessas hão de se cumprir. Por isso pedimos ao Senhor que nos ajude a correr a nossa carreira, como Paulo diz, não por aquilo que está diante dos nossos olhos estamos vendo, Senhor, mas sim por aquilo que cremos. E o alicerce da nossa fé, como ele diz lá em Romanos 10:17, é a tua palavra. Se na tua palavra o Senhor nos diz, está dito. Nós confiamos, nós descansamos, nós temos segurança, nós temos esperança. Por isso, que o Senhor nos ajude a trilhar
e a correr a carreira que o Senhor propôs para nós, tendo a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso que o Teu Santo Espírito não apenas venha iluminar o nosso entendimento para compreendermos essas verdades, mas que Ele venha aplicar essas verdades ao nosso coração, a fim de que nós possamos, Senhor, não vivermos nessa vida como o Senhor mesmo disse, como ovelhas que não têm pastor, ou como o próprio Isaías, falando da parte de Deus, disse, andando segundo os seus próprios caminhos. Mas que nós venhamos trilhar o nosso caminho e correr a nossa carreira, olhando firmemente para o Senhor, que está nos aguardando na linha de chegada, a fim de nos aperfeiçoar completamente e nos levar para o Teu reino de glória. Por isso recebe o nosso louvor nessa noite e a nossa gratidão, Senhor, não apenas pela oportunidade que tivemos de ler a Tua palavra, não apenas pela oportunidade que tivemos de orar juntos e louvar o Teu nome, não apenas pela oportunidade que tivemos, Senhor, ó Deus, de apresentar a Elisa, segundo o desejo dos seus pais, e invocar o Teu nome para que o Senhor abençoe a vida dela, na carreira que o Senhor propôs para ela também, mas muito mais, queremos Te agradecer pela Tua palavra e por essas promessas maravilhosas que o Senhor nos faz como pecadores por intermédio dela, mas ainda pela promessa de vida e de vida eterna que o Senhor oferece a todos aqueles que creem de verdade no Teu Filho. Que sejamos, Senhor, durante todo o curso da nossa carreira, essas pessoas, esses pecadores que creem de verdade no que o Teu Filho fez e confessarão durante toda a sua vida que estão preparados para habitar contigo na eternidade, fazem parte daquele povo que o Senhor virá buscar quando o Senhor vier segunda vez sem pecado para aqueles que o esperam para a salvação. Por isso recebe o nosso louvor, por esse momento, por esse culto e por todas as coisas maravilhosas que o Senhor realizou na nossa vida e pela Tua palavra maravilhosa que nós ouvimos nessa noite. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, cumprimente seu irmão, essa noite, quinta-feira, teremos o nosso culto de doutrina. Então, cumprimente seu irmão, e até quinta-feira, se Deus assim o permitir, queremos agradecer a presença de todos os familiares